E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos na paz. Infelizmente, pessoal, hoje eu não pude ter, né, a aula ao vivo com vocês, então eu estou deixando esse vídeo gravado aqui, porque eu passei por um procedimento cirúrgico aí no final não, no início desse ano, então eu tenho alguns procedimentos médicos ainda para fazer, então vai se realizar justamente no momento em que eu daria aula para vocês, tá? Mas graças a Deus nada de muito complicado, né? São coisas mais rotineiras, assim, né? Alguns exames um pouquinho mais detalhados, endoscopia, essas coisas assim, mas tá tudo tranquilo, tá? Então, vou deixar aqui para vocês, né, o nosso término aí da parte de vícios de linguagem que nós começamos a ver na última aula. Nós vimos basicamente dois, né, que foram o barbarismo e o solecismo, né, pessoal? Esses dois vícios nós trabalhamos bastante na última aula. Então, vamos seguir a partir, então, agora dos outros vícios de linguagem. Lembrando, então, né, gente, olha só, os vícios de linguagem, vícios... Opa, meu pontinho não saiu muito legal, né? Tá? Os vícios de linguagem, tá? São aquelas manifestações que para a gramática são consideradas errôneas, ou seja, é aquilo que para a gramática é um erro, ou seja, a gramática não permite o uso daquilo ali, portanto a gente não pode fazer uso dessas construções nos nossos textos, porque se nós fizermos, nós seremos descontados, tá? Então, olha só, nós vimos o primeiro vício chamado de barbarismo, o segundo vício chamado de solecismo e suas divisões, né? Barbarismo ali por cacografia, o barbarismo por silabada e o barbarismo por estrangeirismo. Agora, seguimos aqui, né, pessoal? Depois vimos o solecismo por regência, solecismo por colocação, solecismo por concordância também, que são aqueles erros mais no campo sintático, tá? Seguimos então com os vícios de linguagem, pessoal. Vamos colocar aqui ó, um terceiro vício de linguagem, é o vício chamado de ambiguidade. Lembra, né? Vamos falar da ambiguidade, tá? Lembra que a ambiguidade, pessoal, é o famoso duplo sentido, né? Quando eu tenho ambiguidade, eu não tenho aquela unidade textual, tá? Por isso que ele é considerado um vício de linguagem. Então, não esqueçam, né? Ambiguidade, deixa eu até trocar o duplo sentido, né, pessoal? A ambiguidade ou duplo sentido também é considerado um vício de linguagem, tá? Então, não esqueçam, né? Aquela frase clássica, o policial salvou a vítima, o policial salvou a vítima e a levou à sua casa, né? Esse azinho pode ou não ser craseado, depois a gente conversa acerca disso, tá? Então, o policial salvou a vítima e a levou à sua casa. A pergunta que não quer calar, o policial levou a vítima à casa de quem? A casa dele ou a casa dela, da vítima? E aí, não sabemos. Por quê? Porque essa construção aqui, ó, ela é ambígua. Isso aqui é um vício de linguagem. Então, numa redação seria descontado. Tá? Mas, Marcos, como é que eu poderia fazer, então, para desfazer este vício de linguagem? Pessoal, ao invés de colocar a sua casa, você poderia colocar a casa dele. Ou, por que não, a casa dela. E aí a gente sabe para qual casa que a vítima foi. Então, tomem cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui causa um vício de linguagem chamado de ambiguidade. A ambiguidade é duplo sentido. Não esqueçam disso, tá bom? Agora, vamos lá. Número 4, pessoal. Número 4, lembra, tá? Olha só, nós temos também outros vícios de linguagem, agora alguns vícios de linguagem relacionados a aspectos fonológicos, tá, pessoal? Coloque aí para mim, número 4, o eco, depois coloca aqui para mim, número 5, o hiato, tá? Número 6, a colisão, tá? E depois, dali por número 7, a gente trabalha então com o pleonasmo, no caso, o pleonasmo vicioso, tá? Vamos lá. Gente, olha só, o que é o eco, tá? Eco é o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu mudar de cor. O eco, pessoal, é quando eu tenho a repetição, tá? De terminações. Então, terminações
terminações repetidas. Então, isso aqui é o que a gente chama de eco, tá? Então, é quando eu coloco ali, né? João mente constantemente, infelizmente. Olha só, gente, né? Tá? João mente, né? Constantemente, infelizmente. Tá? Olha só, mente, ente. Ou seja, repetição de mesmas terminações aqui, pessoal. A isso nós damos o nome de eco, tá? Legal que eu comi o azinho aqui, né? Saiu terminações, tá? Então, percebam, né? Quando tiver essa repetição final, oso, volumoso, né? Gostoso, delicioso, né? Não, tira o oso, osa, mente. Não, tá? Toma cuidado, desfaz, troca as palavras, porque senão nós seremos descontados, porque nós estamos caindo mais uma vez em um vício de linguagem. E vício de linguagem perante a gramática é erro, não pode. Tá bom, gente? Bom, depois seguimos aqui, ó, no hiato. O que é o hiato, pessoal? O hiato, toma cuidado, que aqui não é o hiato que nós estudamos lá na parte de ortografia, mais especificamente a parte de acentuação, né? Então, hiato, pessoal, aqui pra gente é o seguinte, é quando a gente tem, olha só, repetição de sons, o que? Vocálicos. Olha só que legal, tá? Então, se eu tivesse aqui, ó, adorável, vamos melhorar isso aqui, Ananda, a adorável Ananda encontrou a amiga, tá? E aí coloca ali, né, Alessandra, por exemplo, Alessandra. Pessoal, olha só, a adorável Ananda encontrou a amiga Alessandra, repetição, né, de sons vocálicos. A isso aqui nós damos o nome de hiato. Te liga que isso aqui pode aparecer até na tua prova de linguagens, né? Não tão somente numa parte de redação. Essa parte de vícios de linguagem é importante para uma prova de língua portuguesa, né, que envolva também esses aspectos de linguagem, como também para a tua redação, que tu não podes fazer uso disso numa redação dissertativa, tá, gente? Jamais. Então, adorável, Ananda encontrou a amiga Alessandra. Não é a hora de rimar, pelo amor de Deus, não sai com repetição de sons vocálicos ali, senão será descontado. Mas, vamos aproveitar aqui, olha só, de repente tu vai me dizer, Marques, eu lembro de ter visto isso, né? Eu lembro de ter visto isso lá na literatura, né? Na literatura podia, Marques, e na literatura isso aqui era bonitinho, era uma figura de linguagem, não era um vício, exatamente. Na literatura, a repetição de sons vocálicos, pessoal, recebe o nomezinho de assonância. Assonância. Pode, sem problema algum, tá? Não tem problema. Então, ó, lá na literatura, eles têm licença poética, então quem tem licença poética pode fazer isso. E eles normalmente fazem, tá? Pelo mesmo motivo que a gente vai ver ali na colisão, repetição de alguns sons. Por quê? Porque eles querem chegar a uma musicalidade, eles querem chegar a uma harmonia, alguma relação sonora ali um pouquinho diferente. Então, na literatura, pode. Agora, na gramática, não. Tranquilo? Toma cuidado com isso. Bom, pessoal, chegamos aqui na colisão, então. A colisão, gente, também é repetição, tá? Também é repetição. Mas agora nós estamos trabalhando com a repetição de sons consonantais. Consonantais. Repetição de sons consonantais. Repetição de consoante. Tá, gente? Repetição de sons consonantais. Então, toma cuidado, porque, de novo, no nosso caso, é um vício de linguagem. Nós não podemos fazer, nós seremos descontados por isso. Agora, vamos lá. O Cruz e Souza, lá no simbolismo, ó, literatura, ele fez uso disso, né, num poema clássico dele, Os Violões que Choram.
Quando ele diz vozes vivas, veludosas, vozes veladas, né? Desculpa se eu estiver errando a ordem. Vagam nos velhos, vozes velozes, vivos vulcanizados. Lembra disso? Vozes vivas, vozes veladas, veludosas vozes, ou seja, repetição de sons consonantais. Por quê, gente? Porque, de novo, na literatura é bonito, na literatura é legal, na literatura... Opa, o que não ficou bonito é essa minha letra aqui, pelo amor de Deus, apaga isso e volta aqui, vamos lá. Na literatura, gente, na literatura, isso aqui é uma figura de linguagem, tá? Figura de linguagem, chamada de aliteração. Aliteração. Então, olha só, na literatura é legal, na literatura é bacana, na literatura é uma figura de linguagem, chamada aliteração. Agora, para gente, para nós, meros mortais, se eu desejar fazer isso aqui numa redação, eu coloco numa redação isso aqui, numa redação dissertativa, argumentativa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser descontado, eu não tenho licença poética, gente. Então, no nosso caso, seria um vício de linguagem chamado de colisão, repetição de sons consonantais. Tranquilo? Vamos trabalhar aqui, então, gente, com o nosso último vício aqui. E depois a gente vai para a prática. Vamos ver isso aqui inserido em algumas frasezinhas, tá? Deixa eu apagar aqui toda a tinta. Vamos lá. Número 7, então. Coloquem para mim. Sétimo vício de linguagem é o chamado e o muito conhecido pleonasmo. Lembra, né, pessoal? Pleonasmo, tá? É aquela utilização de termos redundantes, ou seja, é uma repetição subentendida, tá? Porque eu estou te trazendo, a partir de palavras diferentes, o mesmo valor, o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, na verdade, tu tens ali a repetição de um ou mais termos que daqui a pouco não deveriam estar ali. Né? Por quê? Porque o outro termo já tem o valor daquele termo ali. Marques, como assim? Não entendi. Vamos lá. Lembrando que no nosso caso, o pleonasmo, o vício de linguagem, é chamado de pleonasmo vicioso, tá, gente? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Deixa eu trocar de cor. Mais uma vez, eu não, né? Tá, o marcador, mas você entendeu, né? Então, vamos lá. Olha só. Quando eu digo assim, pessoal, a bola saiu para fora do estádio. Aí o cara olha assim e diz, pô, Marques, eu escuto isso aqui direto na rádio, eu gosto de escutar futebol pela rádio. Aí daqui a pouco o cara tá lá no Beira-Rio e de repente ele dá um balão, né? Vem ali um narrador e diz assim, nossa, a bola saiu para fora do estádio, para dar mais emoção, aquela coisa toda. Aí tu olha, de boa, sem problema algum, né? Pois é, pessoal, se fosse numa prova de língua portuguesa teria problema. Porque olha só, gente, se a bola saiu, evidentemente que é o quê? Para fora. Então percebe, olha só, eu não vou utilizar isso aqui. Eu falo tão somente, a bola saiu do estádio. Aí eu não estou cometendo mais o pleonasmo, tá? Lembra daquelas coisas? Lembra daquelas coisas? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Tudo isso é pleonasmo vicioso. Tem um outro que ele é vamos lá, para quem está estudando, o cara já identifica. Para quem não está estudando tanto, ele é um pleonasmo um pouquinho mais sutil, quando a gente diz assim, Harry é o principal protagonista, de Harry Potter. Né? Eu digo, Harry é o principal protagonista de Harry Potter. Como assim? É o principal protagonista, pessoal. Se ele é protagonista, ele já é o quê? Ele já é o principal, então seria, né, o correto, Harry é o protagonista de Harry Potter, tá, gente? Harry Potter, quem é que fala Harry Potter, Marcos? Harry Potter, né? Pois é, tudo bem. Então, Harry é o protagonista de Harry Potter, tá? Então, o principal protagonista seria um pleonasmo. Ou eu poderia deixar a palavra principal, tirar protagonista e colocar personagem. Harry é a principal personagem de Harry Potter. Também poderia ser, sem problema algum. Nós desfaríamos ali o nosso pleonasmo vicioso.
Lembrando que pleonasmo vicioso é um vício de linguagem, portanto tem que ser desfeito. Agora, Marques, lá na literatura, voltamos à literatura, né, pessoal? Na literatura existe uma figura de linguagem chamada de quê, pessoal? Chamada de pleonasmo, tá? Uma figura de linguagem, que é justamente isso, a repetição de termos subentendidos. Só que na literatura eles fazem isso porque, né, eles não estão cometendo erro, não, eles têm licença poética. Eles fazem isso tão somente para dar uma ênfase. Aí é que tá, eles querem chamar a atenção, dar uma ênfase àquela fala de uma determinada personagem. Por isso que se usa o pleonasmo lá na literatura. Tá bom, gente? Tranquilo? Então nós vimos aqui os principais vícios de linguagem, aqueles vícios de linguagem que vocês têm que cuidar e que vocês têm que evitar. Por exemplo, numa prova de redação, que vocês têm que cuidar para daqui a pouco, quando cai isso aqui numa questão de uma prova de linguagens ou de língua portuguesa, tá? E vocês também podem fazer uso desses conhecimentos também para a parte de literatura. Enfim, é uma coisa, né, é um tópico, digamos assim, que vocês trabalham normalmente na parte de gramática, mas que vocês vão utilizar em todos os aspectos relacionados à linguagem. Tranquilo? Agora, vamos analisar algumas frasezinhas aqui e vamos ver se nós conseguimos identificar qual é o vício de linguagem, tá? Que está sendo utilizado ali. Para gente, vício, tá? Então, vamos esquecer um pouquinho a parte de figuras de linguagem, vamos falar tão somente dos vícios, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, primeira frase, nós temos assim, ó, deixa eu só trocar a cor aqui para vocês. O presidente, Marques, qual é o presidente? Um presidente qualquer, não precisa ser necessariamente o nosso, tá? O presidente, por que não, Marques? Porque não pode ser o nosso, pode ser o nosso também, então se quer o nosso não tem problema. Olha só, o presidente tinha dor de dente constantemente. Pessoal, olha aí, ó, repetição de mesma terminação, né? Então, se eu tenho mesma terminação nas palavras, ó, ente. Qual é o nome disso? Eco, pessoal. Muito bem, lembra desse exemplo, né? Falou lá, presidente, ó, um eco, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de eco, tá, pessoal? Para variar, né? O Marx falando essas besteiras. Depois, dancei tanto na festa que não aguentei-me em pé. Qual é o nome desse vício de linguagem, pessoal? Tá? Nós temos aqui um solecismo, gente. Solecismo. Nesse caso aqui, seria um solecismo por colocação pronominal. Ó. A colocação pronominal está errada, gente. Seria dancei tanto na festa que não me aguentei. E por que é não me aguentei? Porque o não é uma partícula atrativa. Ele puxa o pronome me para antes do verbo, tá? Então, o correto seria dancei tanto na festa que não me aguentei. Tranquilo? Agora, olha só essa aqui. Traga a água, Amanda. Pessoal, o que eu tenho aqui? Repetição de sons vocálicos. Isso aqui é um vício que nós chamamos de hiato. Depois, gente, ontem eu assisti um filme de época. O cara, olha, Marques, não tem erro algum aqui. Pessoal, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, vai pedir a preposição a, ou seja, nós temos um erro aqui de regência. E se eu tenho um erro de regência, pessoal, eu tenho um solecismo. Esse aqui é um vício de linguagem chamado de solecismo, no caso, solecismo por regência. Tranquilo? Depois, aqui, pessoal, esse aqui eu nem coloquei ali para vocês, para a gente trabalhar já a partir desse exemplo, tá? Até porque não tem muitos exemplos. Eu brinco que isso aqui é aquela piadinha ou brincadeirinha de quinta série, tá? Por quê? Essa aqui é a chamada cacofonia. Cacofonia. O que é a cacofonia, tá, gurizada? A cacofonia é um problema, tá? É um vício de linguagem, mas que ele se manifesta tão somente no campo oral, tá? Na questão da escrita ele não vai se manifestar, mas na questão da oralidade ele se manifesta. Por quê? Porque é quando eu pego, olha só, sílabas, né? Ou sílaba, por que não, de palavras distintas. Vamos imaginar, aqui eu tenho a palavrinha 1 da minha frase, aqui eu tenho a palavrinha 2. E quando eu pronuncio, essas sílabas, de uma certa forma, elas se juntam como se elas formassem uma nova palavra, normalmente de tom pejorativo, tá? Então, quando eu falo assim, ó,
ele marca gol, olha só, ele marca gol, parece, né? Exato, fica estranho, Marx não entendi. Você entendeu? Olha só, como se isso aqui formasse uma palavrinha, tá, pessoal? Então, o que acontece? Olha só, isso aqui é um vício de linguagem que nós chamamos de cacofonia, porque como na manifestação oral ele gera esse valor, digamos assim, meio pejorativo, meio ruim, meio indevido, inadequado, também é um vício de linguagem, tá? Por isso que eu brinquei com vocês, eu disse, isso aqui normalmente é brincadeirinha de quinta série, tá? Porque olha só, vamos pegar mais um exemplo de cacofonia. Se eu dissesse assim, ó, deixa eu até ver se não tem aqui. Não tem, pessoal. Tá, mas olha só, se eu tivesse isso aqui, ó. Fulano é um capataz. Ele toca gado diariamente. Você provavelmente já ouviu a expressão, né? Tocar o gado e tal, levar o gado, o rebanho, aquela coisa toda. Se eu pegasse aquilo ali, ele toca gado, se eu pegasse o K mais o gado, ficaria como, pessoal? Pois é, por isso que eu brinco, parece brincadeirinha de quinta série, né? Fala isso aqui correndo pra mim, né? Fala isso aqui correndo com a língua no céu da boca, né? Aquelas brincadeirinhas de quinta série, de criança. Então, a isso aqui nós damos o nome de cacofonia. Lembra? Caco, radical caco, pessoal, sempre indica problema, né? Fonia, som, né? Então, cacofonia, problema, né? Na manifestação sonora, tá? Então, toma cuidado. Nós temos aqui uma cacofonia. Depois, pessoal, olha só, o Pedro Paulo pediu paz para a turma. Marcos, como é que tu leu isso aqui? Pedro Paulo pediu paz para. Olha só, você viu? Repetição de sons consonantais. Pessoal, a isso aqui nós damos o nome de colisão, tá? Colisão. Onde está o cavalo do seu irmão? A pergunta é, ele está perguntando do animal ou ele está chamando o meu irmão de cavalo? E aí, gente, né? Nós temos aqui um duplo sentido, né? Se eu tenho duplo sentido, nós temos aqui a famosa ambiguidade. Depois, fazem 3 anos que não vou ao médico. Pessoal, verbo fazer relacionado a tempo, ele pertence a um grupinho de verbos chamados de verbos impessoais. Ou seja, são aqueles verbos que não possuem sujeito. E justamente por não possuir sujeito, em 99% dos casos, eles ficarão no singular. Ou seja, pensa assim, sempre que aparecer o verbo fazer relacionado a tempo, qualquer tipo de tempo, clima, temperatura, espaço cronológico, etc., esse verbo aqui ficará no singular, pessoal. Portanto, é faz. Não é fazem, é faz 3 anos que não vou ao médico. Ou seja, eu errei a concordância. Se eu errei a concordância, eu cometi um solecismo. Solecismo por concordância, no caso, concordância verbal aqui. Tá? Ele beijou a boca dela, olha só, boca dela, entendeu? É a piadinha de quinta série. Isso aqui nós chamamos de cacofonia, tá, pessoal? Não esqueça, cacofonia. E por último, irei ao toilette, né? Irei ao toilette. Olha só, desculpa o meu francês, né, pessoal, né, mas na verdade aqui eu até não coloquei em francês, né, coloquei em inglês toilet, né, não sei se toilette em francês é assim, né, pessoal, mas indiferente, acredito que sim, se for assim, tá, seja em francês, seja em inglês, isso aqui não é a grafia da língua portuguesa, então isso aqui é um estrangeirismo, tá, para validar o estrangeirismo a gente tem que colocar entre aspas. Se a pessoa não colocar entre aspas, ela acabou de cometer um vício de linguagem chamado estrangeirismo. Na verdade, barbarismo por estrangeirismo, né? Vamos colocar bonitinho aqui, barbarismo por estrangeirismo, tá? E será provavelmente descontada por isso. Agora, pessoal, trouxe aqui para vocês, então, umas frasezinhas aqui, umas imagens da internet, para que a gente possa analisar qual seria o vício de linguagem que nós teríamos aqui. Então, percebe, olha só, eu tenho uma mão no pé, né? Se a pessoa fala tão somente isso, né? Tem uma mão no pé. Como assim? Tem uma mão no pé. Se tu escutares tão somente, pode ser, tem uma mão no pé. Ou, por que não? Tem uma mão no pé. Tá percebendo?
Então, qual é o problema que a gente tem aqui? Como é um problema que se manifesta na questão da oralidade, nós temos uma cacofonia, né, pessoal, tá? E essa cacofonia, de uma certa forma, né, porque assim, ó, se na cacofonia eu tenho, tem uma mão no pé, eu vou pensar aquela segunda figurinha. Se eu tiver tão somente tem uma mão no pé, eu vou pensar na primeira. Mas percebe que ela também me traz um duplo sentido, né? Depois, vamos ver, pessoal, o que nós temos aqui? Insista, persista, mas nunca desista, que um dia você conquista. Olha só, insista, ista. Toma cuidado, que não é só o azinho ali, né? É toda a terminação, ó. Insista, ista. Insista, ista, persista, ista, desista, ista, conquista, ista. Pessoal, como tem ista aqui, né? Repetição, então, de mesma terminação. A isso nós damos o nome de eco. Tranquilo? Fechou? Vamos para a próxima. E aí, pessoal? Compraríamos ou não? Pois é, na verdade a gente espera por isso, né? Tá? Se é gelo, a gente parte do pressuposto que ele é o quê? Gelado. Pois é, né, pessoal? Tá? Então, gelo gelado. O que é isso aqui? Famoso pleonasmo. Ai, Marques, mas a pessoa usou para dar ênfase ali. Tá, mas olha só, ele não tem licença poética, tá, gente? Se não tem licença poética, não pode. Marques, a gente não sabe se ele tem, tá, pessoal? Não, é pleonasmo e ponto final. Vamos lá, próxima. Ó, outro pleonasmo ali, né? Puxe para fora. Eu vou puxar para dentro? Como assim, pessoal? Isso aqui também é um pleonasmo. No nosso caso, pleonasmo vicioso, tá? Depois, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Aqueles trava-língua, né, pessoal? E aí, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Como é que é isso aqui? E aí, repetição de sons consonantais. A isso aqui nós damos o nome de colisão, né, pessoal? Tá ali o ratinho roendo a roupa do rei de Roma. Depois, pessoal, bom para burro. E aquela expressão ali, bom para burro, o que vocês acham? Né? Tudo bem, tá? Eu não estou analisando aqui o tom, digamos, grosseiro, tá? Mas que ela tem duplo sentido? Tem. Ela é ambígua. Nós temos aqui uma ambiguidade. Ambiguidade. Tá, gente? Então, olha só. A ambiguidade, ou anfibologia, que a gente chama também, a ambiguidade é quando a gente tem mais de um sentido. Então, qual seria o duplo sentido ali? Né? Bom para burro, pode ser aquela expressão, né? Não sei se você conhece, mas não sei se é uma expressão já antiga, mas é do meu tempo, com certeza. Lá nos anos 80, anos 90, a gente sempre usou isso. Tá? Bom para burro era quando algo era muito legal, muito bacana, show de bola. Tal coisa é bom para burro. Né? Então tu pega chocolate, chocolate é bom para burro, é muito bom, é bom demais. Agora, né, qual seria o duplo sentido aqui? A partir do momento, né, que, vamos lá, o publicitário está dizendo que o cara que não, né, tem um domínio muito grande de algumas palavras, o dicionário vai ajudar. Então ele está chamando essa palavra daqui de burro, né? O que seria uma publicidade bem estranha, né, pessoal? Bem agressiva, mas enfim, nós temos aqui uma ambiguidade. Tranquilo? Depois, família muda, vem de tudo. Depois, pessoal, família muda, vem de tudo. E aí, pessoal, vamos lá. É essa família, tá, que é desprovida da habilidade da fala, ou essa família está se mudando? Tá entendendo? Nós temos aqui mais uma vez ambiguidade. Mas Marcos, se ela está vendendo tudo, a gente sabe que ela está se mudando. Não necessariamente. É que tá. Eu não posso inferir isso, tá, pessoal? Eu vou pelo que está ali. Então, quando eles dizem assim, família muda, pode estar dizendo que aquela família toda é desprovida, né, da capacidade de falar, ou, por que não, que toda aquela família está se mudando. Ou seja, mais uma vez, nós temos aqui uma ambiguidade, um duplo sentido, mais um. Bom, pessoal, então mais uma vez, muito obrigado. Desculpa, infelizmente, não ter estado com vocês ao vivo hoje, tá? Mas o mínimo que eu poderia fazer era deixar algum conteúdo aqui para vocês, tá bom? Semana que vem, com certeza, nos veremos, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau.